Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro O Despertar da Leoa. Continuação do capítulo 9. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. O sábado não tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com descansar na obra de Deus. A conversa direta de Jesus nos deixa com algumas perguntas para responder. Primeiro, você é uma filha de Deus? Você quer ver o que o seu pai está fazendo? Você quer ser incluída nisso? Você quer ser apenas uma portadora da luz ou alguém que expulsa as trevas? Você está feliz vivendo essa vida cristã de modo independente? Você quer levar as maravilhas de Deus para um mundo esgotado, desiludido, moribundo e ferido? Jesus não era misterioso, mas por onde ele ia, levava as maravilhas de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, não podia fazer nada de si mesmo, então nós não podemos fazer nada em nós mesmas e de nós mesmas, sem a percepção iluminada do Espírito Santo. Assim como ele andou, devemos nós andar. Temos a promessa da sua ajuda. Para enfatizar isso, vamos rever Atos 2. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra: sangue, fogo e fumaça. O sol ficará escuro e a lua vermelha, antes que chegue o dia do Senhor, o dia tremendo e maravilhoso. E quem pedir ajuda a mim, Deus, será salvo. Atos 2, versículos 17 ao 21, versão A Mensagem. Ainda temos a promessa das palavras do vento nestes últimos dias. Creia-me, à primeira vista, pergunte-me por que Deus nos escolheria. Ao viajar pelo nosso planeta e olhar em volta, creio que este não é o povo ou a época que eu teria escolhido para derramar o meu espírito. Eu teria escolhido uma época muito melhor, mais pura, mais segura, quando as coisas não estivessem tão confusas e incertas. Eu consideraria o ano 50 depois de Cristo, antes de começarem a matar os cristãos, como uma ótima opção. Mas onde isso nos deixaria? Ou talvez esteja pensando no que quer ou não precisa de um derramamento do Espírito. Talvez a cultura da igreja não acredite nisso, mas realmente não importa o que eu diga ou o que você quer. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar o meu Espírito sobre todo tipo de gente. Parece-me que no fim, tanto o povo quanto a sua opinião pertencerão a Ele. Dito isso, o que exatamente isso significa? Como seria um derramamento do seu espírito? Bem, vamos explorar e definir um pouco mais a dinâmica de um derramamento do espírito. Há aproximadamente 2000 anos, o Espírito Santo foi liberado sobre a terra para revelar Jesus e tornar novos os corações dos crentes de perto e de longe. Então temos o Espírito Santo ativo no seu corpo, entre o seu corpo, a igreja. Mas eu hesitaria muito em chamar o que temos agora de um derramamento. Então, como seria um derramamento? Para explorar isso, precisamos primeiro conhecer o significado da palavra espírito. Espírito possui 4 significados diferentes. O primeiro é força. Sob essa definição, encontramos as palavras coragem, caráter, vontade, poder, fortaleza, fibra moral, sabedoria, determinação, audácia, coração e entusiasmo. O versículo a seguir é um exemplo do Espírito derramado como coragem e força física. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, Sansão, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Juízes 14:6. Tudo bem, esse é um exemplo radical. Não é exatamente a imagem do Espírito descendo em forma de uma pomba. Um exemplo do Espírito como sabedoria e fortaleza moral seria este: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. E também: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. E há ainda o Espírito derramado como capacidade e habilidade.
Eu enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Êxodo 31, 3. Por último, eis um versículo que representa o Espírito como um coração. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Ezequiel 11, versículo 19. Então temos a segunda definição principal de espírito, e ela se encontra sob a palavra alma. Sob esse título estão as palavras ser interior, força vital e essência. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbios 18, versículo 14. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15, versículo 13. A definição seguinte de espírito é espectro, fantasma, aparição. Tenho plena certeza de que essa não é a que precisamos pesquisar. E por último, espírito é definido como sensação, atitude, humor, tendência e atmosfera geral. Você talvez já tenha ouvido as pessoas dizerem que há uma boa sensação ou um espírito em um lugar. Elas não estão falando de um fantasma ou de uma pomba. Elas estão falando de uma atmosfera ou de uma expectativa. Muito provavelmente, no cenáculo antes do primeiro derramamento, quando as pessoas estavam em concordância e reunidas em um único lugar, havia uma atmosfera, um humor ou um espírito que dava as boas-vindas e honrava tudo aquilo que Deus desejava fazer. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Assim, aqui vemos o Espírito promovendo uma atmosfera de liberdade, na qual as pessoas podem receber de Deus. Você provavelmente percebeu que eu não defini Espírito como o dom de línguas. As línguas não passam de uma das manifestações ou evidências da presença do Espírito Santo, mas as línguas não são toda a expressão do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, vimos o Espírito Santo ser demonstrado em muitas das maneiras mencionadas. O Espírito revestiu Sansão de poder com força sobre-humana, e assim ele derrubou um templo sobre os filisteus. Elias correu mais que a carruagem do rei. A coragem de Deus veio sobre Gideão, e ele reuniu um exército sem armas para derrotar os seus opressores. Por meio do poder do Espírito, Débora, uma mulher sozinha no deserto, levantou uma força de guerra para acertar as contas com o opressor inimigo de Israel. Pelo poder do Espírito, Jesus demonstrava o caráter de Deus em todo lugar por onde ia e a todos a quem encontrava. E então viemos nós. A Bíblia diz que em nossos dias os corações iriam vacilar e fraquejar por causa do medo. Como esse medo debilitante será vencido? Talvez a resposta seja um derramamento da coragem de Deus. Por estarmos em um período de restauração profética, às vezes as pessoas podem ver o que está no horizonte, mas repetir ou dizer isso parece artificial ou forçado. Algumas de vocês podem ter tido encontros com o mover profético no passado, que pareciam um tanto estranhos ou simplesmente totalmente errados. Bem, vamos falar claro. Deus está atrás de mais do que uma posição no corpo de Cristo ou de um grupo de pessoas com títulos. Ele está atrás de pessoas que tenham o seu coração. Somos proféticos simplesmente em virtude do tempo em que nascemos. Não é porque frequentamos um seminário, mas porque, assim como Samuel, frequentamos o nosso Deus. Não há nada de errado com o seminário, apenas o fato é, Deus é maior do que qualquer seminário. Deus nunca pretendeu que o Espírito fosse exclusivo, reservado para a elite ou limitado. Ele pretendeu que a criação e as visões e sons proféticos abrissem nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossas bocas para falar e nossos corações para entender. Correndo o risco de simplificar excessivamente o profético, quero lhe dar algumas diretrizes que reuni ao estudar meu profeta favorito, Isaías. Desde o princípio de seus escritos inspirados e proféticos, aprendemos isto. Ele vai nos mostrar como é o seu agir, para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Isaías 2, versículo 3, versão A Mensagem. Amo isto. A forma como ele age é mostrada a nós para que possamos viver de maneira para a qual fomos feitos. Fomos feitos para viver em sincronia com Deus. Ele quer nos revelar os seus caminhos e as suas obras.
Diante dessa declaração, encontrei algumas diretrizes visionárias básicas em Isaías 49, que são repetidas quando Paulo cita Isaías em Romanos 9. Primeiro, olhe para o alto. Segundo, olhe em volta. Terceiro, olhe bem. Quarto, olhe para frente. E quinto, diga a verdade. Primeiro, olhe para o alto. Se você está se perguntando como erguer os olhos ao céu, não precisa olhar além do livro de Apocalipse para adquirir uma perspectiva celestial. Por favor, não pense que esse livro é um manual de profecias assustadoras sobre o fim dos tempos. Ele é uma coleção de revelações daquele que era, que é e que está por vir. Deus, independente do tempo, ele é eterno e costuma nos falar a partir dessa posição de eternidade. Na faculdade, tive um semestre inteiro de estudo do livro de Apocalipse. E ainda fico desnorteada com qualquer tentativa humana de comprimi-lo na nossa dimensão de tempo. Duvido que João, o revelador, sequer tenha entendido tudo o que escreveu. Às vezes não há problema em não saber tudo. Limitar-se a apenas crer que há um drama muito mais grandioso do que podemos imaginar acontecendo por trás dos bastidores. Existe uma necessidade aterradora de um olhar para o alto. Ainda estamos pregando Jesus andando pelas praias da Galileia, caminhando com os rapazes, despido da sua divindade e movendo-se pela terra como filho do homem. E quanto a Jesus que se revelou a João? Imagine isso se puder. O filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro. O cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, e os pés como bronze refinado na fornalha. Sua voz como uma catarata, segurava as 7 estrelas da mão direita, sua boca como uma espada afiada, seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Vi tudo isso e caí como um morto a seus pés. Sua mão direita me levantou e fiquei tranquilo quando ouvi a sua voz. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri, mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê estas chaves na minha mão? Elas abrem e fecham as portas da morte, abrem e fecham as portas do inferno. Agora escreva tudo o que você vê, as coisas que são e as coisas que estão para acontecer. Apocalipse 1, 13 ao 19, versão A Mensagem. Vamos ser realistas aqui. João era muito possivelmente o mais equilibrado dos 12. Parece que ele pode ter sido um dos favoritos de Jesus. Afinal, foi a ele que Jesus confidenciou na última ceia. João viu Jesus revelado no céu como Filho de Deus e desmaiou como morto aos pés dele. Isso é um pouco mais do que o Jesus que carregava ovelhas e assava peixes. Esse é o Filho do Deus Altíssimo, revelado como Rei Guerreiro, que segura as estrelas, armado e majestoso. E se começássemos a pregar sobre essa revelação feroz de Jesus? Falando sério, veja a abertura do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo a seu servo João. E João contou tudo o que viu. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Leitor, você é abençoado. São abençoados também os que ouvem e guardam estas profecias, todas as palavras escritas neste livro. O tempo está para se cumprir. Apocalipse 1, versículos do 1 ao 3, versão A Mensagem. Este livro é, antes de tudo, uma revelação de Jesus. Há uma bênção declarada sobre o leitor, o ouvinte e o que guarda esta revelação, de modo que estou pensando que ele é mais do que digno da nossa atenção. Por que essa revelação seria necessária? Não temos um registro de como ele viveu e andou nesta terra? Creio que ela é um vislumbre de quem verdadeiramente é esse Jesus triunfante, o nosso Messias. Ele se despiu e se tornou como nós, para que pudéssemos nos despojar e nos tornarmos como Ele. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é glorioso. Portanto, olhe para o alto. Em seguida, olhe em volta. A partir do momento em que temos um vislumbre da perspectiva do céu, começamos a ver a nós mesmos, nossos arredores e os habitantes da terra através de olhos diferentes ou mais iluminados. Isaías experimentou isso quando ficou perplexo com a revelação de Deus em Isaías 6. Primeiro ele viu que as suas palavras eram impuras, então ele pensou no povo com quem vivia, impuro. Uma brasa foi usada para expurgar a sua culpa e pecado, e Isaías respondeu:
envia-me. Ele foi expurgado, ampliado e estava pronto para ir a um povo que Deus disse a ele antecipadamente que não ouviria. As imagens contrastantes e conflitantes de um Deus santo e justo e que vemos quando olhamos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca deveriam partir o nosso coração. Olhe ao seu redor, ligue o noticiário ou assista a uma comédia. O que você vê? Eu vejo pecado e injustiça, mas também vejo filhos da luz começando a sair do esconderijo para enfrentar as densas trevas que se acumularam enquanto eles estavam escondidos na luz. Depois devemos olhar bem. Creio que isso significa que precisamos procurar maneiras de fazer o bem ou trazer saúde ao que não está bem ou saudável em nosso mundo. Isso significa fazer brilhar a luz para expor áreas de trevas, trazendo esperança aos desesperançados, de perto e de longe. Significa desviar-se do mal e fazer o que é certo. Restaurar a saúde e a força aos que não estão saudável ou está comprometido. Fazer essas coisas pode variar desde promover soluções econômicas e educacionais até resolver problemas relacionais. Em volta de nós existem casamentos e famílias que precisam ter sua saúde restaurada. Há também pessoas com necessidade desesperada de medicação, de água limpa e de alimentos. Existem os solitários que precisam ser colocados em famílias, órfãos a serem adotados e cativos a serem resgatados. Há homens e mulheres oprimidos e marginalizados para serem levantados. Olhe bem. Agora, para olhar para frente, precisaremos do entendimento de que as nossas escolhas atuais seguirão adiante e, portanto, exigem não apenas a percepção de olhar bem, mas a perspicácia de olhar adiante. Precisamos viver com a tentativa deliberada de ver através das circunstâncias ao nos aproximarmos dos cruzamentos da vida. Tenho uma motocicleta ninja. Ela provavelmente não é o menor item ou mais seguro que possuo. E para que meu marido se sinta confortável com o fato de eu dirigir algo tão perigoso, fizemos um curso de segurança em motocicleta. Eu era a única mulher do curso. Em nossas aulas, aprendemos que a maioria dos acidentes acontecem no cruzamento. Não porque o motociclista está se comportando perigosamente, mas simplesmente porque os motoristas dos carros não os veem. Para evitar acidentes, nos ensinaram um termo para nos lembrar de sermos proativos. See, olhe em inglês, que são as iniciais de procure, avalie e execute em inglês. Quando me aproximo de um cruzamento em minha moto, fico muito mais consciente da presença dos carros do que os motoristas da minha presença. Por essa união da minha consciência aumentada com a consciência relativa deles, entro no modo de busca. Olho para os carros que me cercam e observo quem está falando ao telefone, quem está fazendo a volta, quem me notou e quem não me notou, e também observo as condições da estrada. O cascalho e a areia não são meus amigos. Pesquiso cada cruzamento em busca de problemas em potencial e caminhos para o outro lado. Quando a minha busca está completa, avalio as condições para determinar a melhor abordagem. Às vezes, quando John e eu estamos dois de moto, ele vai primeiro porque a moto dele é muito mais barulhenta e eles o ouvem chegando. Mas se o trânsito está atrás de nós, ele quer que eu vá primeiro, para que ele guarde as minhas costas. Então, depois que o plano foi elaborado, nós o executamos. Não enviamos mensagens duplas aos carros. Eu não sinalizo que vou para a esquerda e depois vou para a direita. Nós nos certificamos que nossas intenções sejam tão claras quanto possamos comunicar a eles. Uma vez em movimento, estou consciente de outra lição que aprendi com a minha moto. Se você olhar para baixo, corre o risco de cair. Em uma motocicleta, como na vida, você precisa olhar para cima e através das curvas. Você concluirá a curva corretamente se mantiver os olhos em para onde está indo. Olhe para frente, em vez de para onde você esteve ou está. Olhe para o destino. Estamos verdadeiramente em um cruzamento entre a maneira como as coisas são e a maneira como elas serão ou deveriam ser. Isso significa que haverá muitos motoristas inconscientes navegando nesta vida ao nosso redor. Não é trabalho deles tomar cuidado conosco. Nós é que devemos tomar cuidado com eles. Por fim, diga a verdade. Paulo disse que Isaías olhava para frente e dizia a verdade. Na vida de Isaías, suas palavras nem sempre eram recebidas como verdade. De acordo com alguns historiadores, ele foi cerrado ao meio por dizer a verdade. A verdade não era popular, bem recebida pelas pessoas ou convenientemente, mas Isaías não apenas a disse, ele viveu a verdade que via para o futuro.
O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu oculto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. João, capítulo 4, versículo 23. Versão, a mensagem. Esta foi a oração de Jesus por nós. Faze-os santos, consagrados, como tua verdade. Tua palavra é verdade que consagra. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Eu me consagro por causa deles, para que eles sejam consagrados à verdade em sua missão. João 17, do 17 ao 19. Versão, a mensagem. Se não soubermos o que é verdade, então temos a palavra de Deus para iluminar o nosso caminho para o entendimento de Jesus, que é a verdade. Existem aqueles que olharam para o alto e depois deixaram de olhar, e então se esconderam. Existem aqueles que olharam em volta, mas ficaram sobrecarregados porque nunca olhavam para o alto, então não fizeram nada. Existem aqueles que olharam para frente, mas deixaram de dizer a verdade, então viveram uma mentira. Existem aqueles que disseram a verdade, mas nunca olharam em volta, de modo que a verdade não levou saúde a outros. Assim, mantendo a esperança de elevar o nível de exigência no capítulo seguinte, meu objetivo é escrever algumas maravilhas fantásticas para que possamos recapturar aspectos da força perdida, não através do derramamento, mas através da visão. Por favor, nem por um instante imagine que o que compartilho com você nestas páginas foi apresentado de alguma forma estranha. Não foi assim. Essa mensagem me foi dada em uma revelação assombrosa. Esta é a minha tentativa muito humana de compartilhar com você uma revelação maior do que as minhas palavras limitadas podem explicar. Ter um entendimento iluminado é crucial em um mundo de loucas trevas. É verdade que aquilo que você contempla, você se torna. Precisamos permitir que uma visão interior e imagens de luz sobrepujem o que nos cerca. É hora de olharmos além do que é evidente, óbvio e vislumbrarmos o que Deus está fazendo em meio à desesperança. Embora contemplemos as trevas, devemos declarar a luz. Com olhos do nosso entendimento, recuperaremos o deslumbramento com relação ao quanto nosso Deus é grandioso. Que Deus nos dê olhos para ver. À medida que a luz de Deus aumentar, creio que haverá um despertar profético divino. Deus nos dará olhos para ver o que Ele está fazendo, ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo e ousadia para falar a sua palavra com autoridade. À medida que esse despertar acontecer, as barreiras no coração humano desmoronarão. Espere e permita que Deus declare a sua maravilha no mais profundo do seu interior. A capacidade profética de capturar um vislumbre da visão de Deus é completar a sua maravilha e adquirir percepção. Sem essa visão, a vida é, na melhor das hipóteses, uma caminhada no escuro. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Provérbios 29, 18, versão, a mensagem. Jesus não era esquisito, mas onde quer que fosse ele levava o assombro de Deus. Por quê? Ele só fazia o que via seu pai fazer. Ele via simultaneamente a humanidade sofredora e a reação do seu pai santo a ela. Ele declarava luz e verdade para dissipar as trevas e as mentiras da religião que cegaram os olhos dos filhos de Deus e os separaram do Deus vivo. Outro termo para profeta é vidente. Jesus via o que outros ignoravam. Ele percebia os sofredores e os proscritos e tocava os impuros. Ele não apenas via as multidões, Jesus via pessoas. Ele via mais do que homens e mulheres, ele via indivíduos e corações. Jesus via a luz em meio a trevas e expunha as trevas que fingiam ser luz. Ele era a luz do mundo e agora você deve ser a portadora dessa luz. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Filipenses 2, 15, versão, a mensagem. Aí está, amadas, uma descrição da nossa caçada no escuro. Resplandecemos a luz dele e a levamos às trevas. Deixamos um mundo perdido e sofredor ver as nossas vidas transformadas.
Não nos escondemos das trevas. Em vez disso, nós as dissipamos. As trevas fogem da nossa presença. À medida que a luz se aproxima da dimensão das sombras, descobrimos o que as trevas deixaram para trás. Há muitos que estão escondidos em lugares escuros, esperando pela luz da libertação. É hora de caçarmos e resgatarmos todos os que ainda estão cativos e desesperados por uma mensagem de esperança. Caçando no escuro. Recentemente tive a chance de caçar no escuro enquanto percorria as favelas sombrias da Índia. O que encontrei no escuro me surpreendeu. Fui a Mumbai como convidada da Life Outreach. Elas fizeram uma aliança com algumas organizações locais que trabalhavam para resgatar mulheres e crianças presas na imundície e no abandono dos bordéis das favelas. O povo indiano é lindo e sua cultura pode ser graciosa e gentil, mas as condições das favelas são deploráveis. O que testemunhei fez o ambiente de filme Quem Quer Ser um Milionário parecer limpo. Ratos do tamanho de gatos pequenos se esgueiravam entre o excremento humano e animal que se espalhava pelas vielas e ruas. Quando saí do carro com ar-condicionado, que me levou em segurança através da insanidade do trânsito de Mumbai, fui completamente transportada para um mundo estranho. Não estranho por ser exótico, mas estranho porque era um mundo em si, uma microcultura de desumanidade. Era a época das monções, e a combinação de umidade com calor elevara a condição do ar de estagnado para sufocante. Imediatamente fui atacada pelo cheiro da favela, uma combinação cáustica de excremento e urina misturados com comida apodrecida, condições de vida imundas e pessoas sujas. O próprio ar era pesado e oprimido por um espírito das trevas. Percebi 2 elementos em ação: o belo povo indiano e o espírito brutal que o mantinha cativo. Na favela, não havia como encobrir os efeitos ou atributos. Homens e mulheres cambaleavam sob o peso desse espírito, enquanto a pobreza, a corrupção e a depravação pesava sua mão sobre todos. Na tentativa de passar sem ser notada, nossa equipe estava vestida com trajes indianos nativos. Mas qualquer ilusão que tivéssemos de que isso pudesse funcionar logo se esvaiu, já que éramos percebidos por todos pelos quais passávamos. O pastor e as guias missionárias que nos acompanhavam nos encaminharam apressadamente para a clínica médica que mantinham na região. Essa clínica construiu confiança e ganhou a reputação de amar e servir ao povo. Entrei na sala de espera modesta, onde pacientes aguardavam silenciosamente que o médico os avaliasse. Uma equipe ministerial composta de ex-donas de bordel esperava pela nossa chegada. Entramos em uma sala lateral onde fui instruída que estava ali somente para abençoar as mulheres dos bordéis. De repente, soube que o sermão que trazia em minha mochila seria inútil. Eu estava em um terreno desconhecido e totalmente ciente de que Lisa, a escritora e conferencista, não iria ter êxito ali. Por estarmos disfarçadas, eu não podia usar a minha Bíblia. Minha intérprete falava um inglês limitado e eu não falava hindi. O contato com aquelas pessoas só podia ser feito pelo Espírito de Deus. Para capturar tudo que pudéssemos das histórias delas, colocamos um microfone dentro da minha túnica e amarramos o fio ao redor da minha cintura, prendendo o microfone a um gravador preso nas minhas calças. Uma câmera escondida estava disfarçada entre as voltas da encharpe preta que envolvia o pescoço de outra mulher. Demos as mãos, oramos e entramos nas ruas barulhentas. Tive uma sensação imediata de estar sendo observada, mas esse olhar parecia mais triste do que hostil. Olhei para cima e vi do outro lado da rua uma janela de segundo andar que moldurava o rosto de uma bela garota asiática. Eu diria que ela não tinha mais de 15 anos de idade. Seu rosto jovem exibia um misto de dor e desesperança. Só então percebi que ela estava atrás de grades, trancada em um bordel. Como responder a um olhar como aquele? Um sorriso não pode ser compartilhado. Eu não podia sacudir a cabeça e arriscar que ela interpretasse minha reação como julgamento ou desgosto. Correspondi ao seu olhar até ela olhar para o outro lado. Quando olhei para baixo, vi uma escada. Em sua base estava sentado um grupo de homens irados. Eles encontraram meu olhar com um desdém declarado, como se dissessem: quem vocês pensam que são? Vão embora, vocês não pertencem a este lugar. Sem dúvida, eu não pertencia mesmo.
Nenhum ser humano criado à imagem de Deus pertencia a um lugar tão terrível. Aquele não era um lugar ao qual pertencer, era um lugar do qual fugir. Uma das mulheres sentiu a minha angústia e colocou o braço ao redor da minha cintura. Venha, vou ajudá-la a atravessar a rua. Ela me guiou em meio às pessoas, às bicicletas e aos carros, que viajavam por ruas enlamadas, sem regras ou faixas. Depois de um dia na favela, aprendi que a única regra para pedestres era não parar depois de ter começado a atravessar uma rua. Você continua andando em frente destemidamente, independentemente de quantas bicicletas, motocicletas e carros venham em sua direção. Uma vez hesitei no meio da via, e duas ex-donas de bordel me rodearam e me empurraram adiante, enquanto sacudiam a cabeça. Não pare, nós a protegeremos, e elas o fizeram. O primeiro bordel ao qual chegamos tinha uma área comum de não mais de 1,5 metro por 2,5 metros. Era ali que os clientes esperavam pelas garotas para atendê-los. Era ali também que as mulheres se reuniam para cozinhar, socializar e cuidar de seus filhos. Da sala sombria, elas podiam observar a miséria da rua do lado de fora. Nesse ambiente, um grupo de mulheres destruídas havia se reunido para ouvir sobre o amor de Deus. Entrei e não pude evitar perceber outra porta. Ela estava levemente coberta por uma cortina. Elevava a um corredor estreito, alinhado com fileiras do que pareciam cabinas de banheiros. Mais tarde eu soube que era ali que as garotas dormiam e atendiam seus clientes. Olhando para esse corredor, observei que algumas portas estavam fechadas, o que podia significar que uma garota estava descansando ou ocupada. Voltei a minha atenção para as mulheres que estavam diante de mim. Elas cobriam o chão e a área para sentar que rodeava ambos os lados da sala. Amontoando-se sob os véus, elas olhavam desconfiadas para nós, enquanto entrávamos em fila. A intérprete saudou-as em hindi. Elas ouviam atentamente e respeitosamente acenaram no estilo indiano único. Não demorou muito até que ouvi o meu nome na mistura de palavras em hindi. As cabeças se voltaram na minha direção. Dei uma olhada desesperada para o pastor. Ele respondeu levantando o braço e repetindo a advertência anterior. Abençoe-as. Elas estão esperando por você. Estão aqui há 2 horas. Apresentei-me e disse de onde eu vinha. Disse a elas que tinha 4 filhos e um neto a caminho. Minhas palavras pareciam vazias e ocas aos meus próprios ouvidos. O que minhas referências de vida poderiam significar para aquelas mulheres? Tudo o que elas conheciam desaparecia diante da minha normalidade norte-americana. Mas elas foram educadas e acenaram ligeiramente. Compartilhei como havíamos viajado uma grande distância para que elas soubessem que não estavam sozinhas. Mulheres do mundo inteiro as tinham em seus corações e choravam pela dor delas. O que isso queria dizer? Elas não estavam sós? A notícia sobre o desespero delas havia escapado das favelas? Outras choraram por suas perdas? Contei a elas quantas mulheres levavam as filhas da Índia escondidas em seus corações perante o trono de Deus em oração. Os rostos delas começaram a brilhar com lágrimas silenciosas. Às vezes pergunto-me se realmente entendemos o poder da concretização de uma conexão. Não estamos sós em nossa luta. Não estamos sós em nossas esperanças. Jesus prometeu estar sempre conosco. Confessei o meu arrependimento pessoal. Como em minha juventude, eu desperdiçara a mesma pureza sexual e dignidade que havia sido roubada delas à força. Eu tinha escolhido a promiscuidade, porém mais tarde abri a porta para Deus, e o seu amor inundara minha vida e me salvara da destruição. Elas se inclinaram para mim. Senti o Espírito Santo iluminar cada uma daquelas mulheres. Elas não eram uma coleção de mulheres, eram filhas individuais. Toquei cada um dos seus rostos, um por um, e confiei que Deus, do mesmo modo, estenderia sua mão e acentuaria as minhas palavras humanas com o seu Espírito. Enquanto eu fazia contato, declarava suavemente: Deus tem um plano para a sua vida. Lágrimas desciam pelos seus rostos, voltados para cima diante dessa menção a um Deus que as havia procurado e visitado nas trevas do seu cativeiro. Elas sabiam intimamente o que significava viver sob a pressão e os esquemas dos outros. Cada garota estava vivendo um pesadelo que outra pessoa planejara para sua vida. Cada uma das mulheres que entrevistei fora raptada ou enganada, sendo lançada em uma vida de cativeiro sexual.
Elas tinham sido levadas cativas pela promessa exatamente daquilo que eu agora oferecia: esperança. Cada uma ousara algo mais, um emprego melhor, uma educação melhor ou apenas ser amada. Algumas esperavam escapar da pobreza cruel de suas aldeias. Essas mulheres ouviram mentiras de homens e mulheres em quem um dia confiaram. Eram histórias de tios, maridos, irmãos, primos e tias e até de amigos que as venderam. O sonho delas de uma vida melhor foi usado para atraí-las. Pedi que elas tivessem esperança novamente para confiarem em Jesus, o Filho de Deus que não podia mentir. Também disse outras coisas a elas, coisas que agora esqueci. Frases e palavras que, se fossem repetidas nestas páginas, poderiam soar infantis ou terapêuticas em nossa sociedade ocidental. Mas no momento elas foram inspiradas pelo céu. Sem qualquer som de trombetas, uma atmosfera do céu invadiu aquela área apertada. Uma conexão havia sido feita quando elas responderam ao Deus vivo, que oferecia esperança a cada uma delas. Ao sentir essa mudança e a minha inadequação para me comunicar, voltei-me para o pastor. Ele orou com aquelas mulheres e por elas. Quando ele clamou ao céu, as mulheres do nosso grupo se moveram para o meio daquelas filhas preciosas e abraçaram cada uma, cercando-as em oração. Naquele momento, parecia que as paredes tinham recuado. Percebi um cliente enquanto ele saía, puxando o fecho de suas calças e lançando um olhar de desgosto sobre o ombro. Nós éramos os visitantes incomuns. Focada e feroz. Considere a seguinte passagem bíblica. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procure e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem, a impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte, à medida que verifica a sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem-tetos ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmos 10, do 14 ao 18, versão A Mensagem. Você pode realmente ouvir isso? Essas palavras incluem todos os elementos que precisamos para caçar na escuridão. Justiça, triunfo, cura, esperança, adoção, restauração, retidão, um fim e um novo começo. Agora é hora de orar essas palavras e, se declararmos a palavra de Deus, Ele velará por ela. Esta é uma medida extrema, uma oração do tipo mafiosa. Eu, pessoalmente, estou cansada e esgotada de orações seguras e boazinhas. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau, Deus. É uma oração perigosa. É uma petição intensa. E não posso imaginar fazer essa oração baixinho ou de forma passiva. Na verdade, o Salmo 10 é a promessa de Deus que eu tomei como espada quando viajei recentemente para o sudoeste da Ásia. Todas as vezes que vi injustiça, eu brandi essa espada. Seja focado e feroz na oração. Feche os seus olhos para o óbvio e complete uma visão de restauração e justiça. É isso que Deus quer trazer à terra. Existem pessoas que precisam que você feche os olhos e as veja quando ora. Em outras palavras, faça orações realmente perseverantes que cheguem ao céu e assustem você ao passarem pelos seus lábios. Uma igreja passiva não perdurará. A melhor esperança para a igreja é que comecemos a caçar no escuro até que o príncipe da paz venha e ponha fim a esse reinado de terror. Para que isso aconteça, precisamos individual e coletivamente buscar, procurar e recuperar o que agora está em oculto. Creia-me, você não precisa viajar para a Índia para encontrar pessoas desesperadas presas no escuro. Há homens, mulheres e crianças cativas em toda parte. Eles esperam que nós nos levantemos e tomemos uma atitude, que abramos as portas para a liberdade e saiamos de qualquer área de trevas pessoais para podermos trazer luz para eles. Quando estivermos cheios com a luz de Deus, verdadeiramente tiraremos os perdidos das trevas. Esta não é a hora de brigar por causa de doutrinas ou de competir por causa de mega-ministérios ou posições eclesiásticas. Deveríamos estar servindo, em vez de nos comparando e nos posicionando em busca de poder.
Acorde! Os órfãos estão esperando por adoção e cuidados em todos os níveis. Milhares de pessoas solitárias e isoladas estão orando e esperando que, apesar de todas as aparências, elas não estejam sós. Mostrarei o conceito da caçada no escuro em uma escala maior e internacional ao compartilhar nessas páginas a história da dor e do tráfico na Índia. Mas ela deve lhe servir como perspectiva. Não imagine que sua dor ou a dor dos que a cercam são inexpressivas. Deus está perto de todos os que sofrem. A agonia do cativeiro, do isolamento, da traição, do estupro, do abuso e da desesperança visita pessoas de todas as nações. As pessoas têm as mesmas necessidades em toda parte, mas nem todas as pessoas têm os mesmos recursos. Vamos ser mordomos fiéis e multiplicar a nossa prosperidade e bem. Você é abençoada em abençoar outros. Inúmeros lugares precisam da bênção que você pode dar. Você não precisa ir longe para dar. A desesperança pode ser encontrada em seu local de trabalho ou na loja onde você costuma comprar. O abuso pode estar acontecendo no casamento de uma amiga. O isolamento pode ocorrer entre as pessoas com quem você adora. Seus filhos podem se sentir traídos por alguém na escola. Muitas vezes, o próprio ato de dar esperança a outros se torna a nossa cura. Pessoas em todo o mundo precisam do amor e do valor que Jesus Cristo agrega à alma humana. Quer elas se encolham em cantos de pobreza avassaladora, se sintam em torres de marfim, quer descansem de forma inquieta em um castelo de cartas. As linhas foram traçadas, os limites foram estabelecidos. A vida e a morte e destruição, a esperança e a desespero, a luz e a trevas. As dimensões nunca foram mais claras e o que está em jogo nunca foi tão preciso. As leoas vivem na luz e caçam no escuro. Assim, mulheres corajosas, não consigo imaginar um exemplo melhor de como devemos nos conduzir. Creio que você está com esse livro em mãos porque você é uma filha da promessa. Você escancarou a porta. Agora, aprenda a viver e descansar na gloriosa luz de Deus. Vamos viver levemente juntas também. Não permita que a ansiedade ou a preocupação isolem ou oprimam você. Vamos abrir bem os olhos e aprender a ver no escuro, a olhar além e ver corações e as coisas que estão escondidas. Juntas, vamos caçar no escuro e trazer outras para a luz de Deus. Como a leoa, vamos atingir o equilíbrio entre relaxada e aberta, e intensa e feroz. Descansar nele, relaxar umas com as outras e juntas ser ferozes diante das trevas.